Todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a vereadora Mary pela iniciativa de estar aqui hoje representando efetivamente a Câmara de Vereadores nesse engajamento em prol de uma segurança pública melhor. Cumprimentar os demais componentes da mesa, cumprimentar o pessoal que se encontra aqui, os vereadores, os presidentes do CONSEG e toda a plateia que nos assiste. Dizer que São José, quando o delegado fala que, digamos assim, ainda tem jeito em matéria de segurança, isso é verdade. Nós não podemos nunca admitir sequer que a segurança em qualquer cidade deixa de ter uma solução. Se nós vimos aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde efetivamente já se pensava, e muitos, inclusive, de repente não faziam mais a sua parte porque achavam que alguns locais já não tinham mais jeito, aquilo que foi feito nessa semana passada, retrasada, efetivamente mostra que isso não é verdade. Ou seja, quando realmente se quer resolver as questões, isso é possível. Tudo tem jeito. Então é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de dizer que o 7º Batalhão tem trabalhado com muitas dificuldades no sentido de fazer com que a segurança em São José para a comunidade seja a melhor possível. Nós temos registrado efetivamente um equilíbrio em alguns índices que eu considero primordiais, essenciais. Um deles é exatamente esse que o delegado falou em relação aos homicídios. Ano passado, até final de novembro, nós tivemos efetivamente 41 homicídios. E agora, este ano, estamos com 40. Ou seja, ainda estamos um pouquinho abaixo do que aconteceu ano passado. Total do ano passado foram 45 homicídios em São José. E esperamos que este mês não ocorra mais nenhum, né? O mês de novembro, inclusive, foi atípico, tivemos 5 homicídios, quando no ano passado a gente registrou um só. Mas isso faz parte, infelizmente, de uma comunidade que hoje registra muitos fatos, em especial, ligados diretamente ao consumo e ao tráfico de drogas. Quando se projetou antes que 80% dos principais crimes, de repente, tem ligação, em especial os homicídios, com a droga, isso é verdade. Realmente está acontecendo. E acontecendo aqui em São José, acontecendo nos municípios que nos cercam. Não é só lá no Rio de Janeiro que acontece. Acontece aqui, sim. Então, nós temos que ter essa noção, temos que, efetivamente, trabalhar com esta realidade. Eu tenho feito o acompanhamento dos dados ocorridos em São José em relação a crimes e contravenções. Então, os crimes e contravenções que efetivamente eu tenho acompanhado são 52 códigos, ou seja, são 52 tipos de ocorrências. Ali entra praticamente tudo, ou seja, homicídio, roubo, furto, tudo que vocês podem imaginar como crime e contravenção. São 52 códigos que a gente analisa mensalmente. E nós registramos, no ano passado, até final de novembro, nós registramos em São José 14.597 casos. Este ano estamos, até o final de novembro, com 14.343 casos. Ou seja, estamos registrando efetivamente 254 casos a menos, ou seja, 1,74% a menos do total de crimes e contravenções. Isso, por um lado, é um dado positivo, porque reflete que o batalhão tem conseguido fazer com que, efetivamente, a criminalidade em matéria de crimes e contravenções esteja, a exemplo do homicídio, praticamente igual ao ano passado. Apesar de que neste período
neste ano, o batalhão já perdeu efetivamente 24 policiais. Mais da metade destes se aposentaram. Outros tiveram que ser transferidos por problemas diversos, etc. Ano passado nós tivemos também uma diminuição de 30 policiais. Ou seja, somando o ano passado com esse, já são menos 50 policiais em São José. Quando se fala em número de policiais, o ideal em relação ao que a ONU, inclusive, prevê, que seria 1 para cada 250 habitantes, se nós formos olhar hoje, que nós temos em São José 210 mil habitantes, segundo 210, 533, 53, uma coisa assim, né? Ou seja, passa de 210 mil habitantes. Para 262 policiais em São José, no batalhão, significa algo como 1 para cada 800. Mas se nós formos também ver que não é só o batalhão que atua em São José, e sim a Polícia Civil com 100 e poucos homens, o BOP, a Cavalaria, o Canil e tantos outros órgãos, somando tudo, então nós vamos chegar a um percentual ali de 1 para cada 400, 350, por aí. Então, temos que efetivamente pensar em policiais, não somente policiais militares do 7º Batalhão. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, nós temos atuado, o 7º Batalhão tem trabalhado, e muito, em diversas frentes. Uma delas, efetivamente, é na prevenção. E nós temos um programa chamado PROERD. O PROERD atendeu este ano, no primeiro semestre, 1.200 crianças e agora, no último, mais 1.100. Total, 2.300 atendimentos. 2.300 crianças passaram por esse programa. Por que o PROERD é importante? Porque o PROERD exatamente faz frente a essa dificuldade que a sociedade hoje enfrenta em relação às drogas. Então, se as nossas crianças estiverem melhor preparadas para resistirem à tentação das drogas, isso é um grande avanço. Quando se fala em equipamentos, em condições de trabalho, infelizmente o 7º Batalhão tem problemas sérios de viaturas, principalmente. Temos um efetivo reduzido, sim. Nós precisaríamos, de repente, no mínimo, mais uns 100 policiais para poder trabalhar melhor, para poder atender melhor, em especial, aquilo que já foi provado que dá muito certo, que é o policiamento comunitário. Viu, Laura? Quando você falou que um dos 3 pontos especiais na segurança pública hoje é a polícia comunitária, eu digo que é verdade porque eu tenho essa experiência em São José. Nós conseguimos fazer um excelente trabalho, nós conseguimos reduzir radicalmente o número de ocorrências, só que também para fazer uma boa polícia comunitária, necessário se faz ter o efetivo necessário. Ou seja, se antes efetivamente nós tínhamos 10, 15, 20, 30 policiais por base, hoje isso não chega, não passa de 10, 15 no máximo. Então, não é mais possível, de repente, ter um sargento comandante do setor. Eu fiz uma observação que em 2006 nós tínhamos 12 sargentos trabalhando, por exemplo, na polícia comunitária, diretamente como comandantes de setores, e somente 3 hoje ainda continuam na corporação, os outros demais se aposentaram. Então nós passamos por problemas que, infelizmente, têm que ser administrados e têm que ser colocados dentro da realidade existente. Então hoje o 7º Batalhão tem dado prioridade no atendimento das ocorrências, no emprego do efetivo em viaturas. Por quê? Porque o cidadão, quando ele aciona o 190, quando ele precisa da Polícia Militar, ele efetivamente quer uma resposta rápida. O tempo de resposta das nossas viaturas tem que ser o mais rápido possível. O ideal seria que a viatura não demorasse mais do que 3 minutos para atendimento de qualquer ocorrência em qualquer parte do município. Infelizmente, isso não é possível, até porque eu constatei, senhor secretário, coronel Edson, que quando se fala em aumento de frota, delegado Hamilton,
realmente isto é um grande transtorno para a segurança pública. Vejam bem, eu registrei na semana passada, num determinado dia, que todas as nossas viaturas estavam atendendo acidente de trânsito ao mesmo tempo. Então isso é grave, isso é problemático. Então faz com que, de repente, se surgir mais algum problema na cidade, de repente vai demorar o atendimento. Por quê? Porque, de repente, está sendo feito um atendimento de trânsito. Então esse problema trânsito passa a ser um grave problema de segurança pública, se a gente for analisar desta forma. O nosso vídeo monitoramento, eu espero sinceramente que venha a funcionar, quem sabe, se não ainda este ano, mas no início do ano que vem, né, Coronel, para que a gente possa ter mais esta ferramenta à disposição, porque com essas câmeras, que na verdade é um projeto inicial, porque 20, 30, 50 ou 60 câmeras não fazem uma grande diferença no primeiro momento, mas pelo menos inibe certas ações, mas o ideal é que efetivamente a gente tenha uma boa cobertura do monitoramento. Só que também nesse caso nós temos problemas de efetivo até para cuidar no futuro, de repente, dessas centrais de monitoramento. Eu gostaria... Meu tempo está... Realmente, como alguém já falou, 10 minutos é muito pouco. Quando a gente começa a se empolgar um pouco com os problemas de segurança pública, a gente poderia conversar muito mais. Mas dizer a todos que a parceria, ela é fundamental. A atuação dos CONSEG, por exemplo, junto ao batalhão, tem sido uma ferramenta muito importante, porque quando se fala efetivamente em repassar os dados, por exemplo, a comunidade repassar para a Polícia Militar, dentro da filosofia de polícia comunitária, né? Isso é muito importante, isso faz a diferença e isso traz mais segurança, porque a própria comunidade passa a se envolver de uma forma mais efetiva e se torna conhecedora daqueles problemas que eventualmente a segurança está enfrentando e de onde que ela pode participar mais ativamente para resolver os problemas. Então eu quero agradecer a todos, agradecer em especial o convite da vereadora Amélia e dizer que nós estamos à disposição, a Polícia Militar estará sempre atenta e vigilante 24 horas por dia e que para isso nós precisamos ter realmente meios e condições de trabalho, passando necessariamente por efetivo e viaturas. Obrigado. Obrigada, Coronel Vaz. Já pedindo desculpa pelo